Boa noite, meus amigos. Vamos fazer aqui uma reflexão sobre o livro de José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier. E o título dessa noite é Ajuda aos que partiram. Enquanto choras por morto querido, planta uma árvore benfeitora ou faz um gesto de carinho. Suas lágrimas não terão de todo corrido inútil. Marquês de Maricá, Espírito. Impossível às vezes evitar as lágrimas de saudade ante a lembrança de entes queridos que já retornaram ao mundo espiritual. A orientação que Chico recebe dos bons espíritos nos sugere colorir nosso pranto com as tintas da caridade. Quase sempre, os que chegam ao outro lado da vida constatam amargamente que foram omissos no bem e pouco ou quase nada realizaram em favor do próximo. Conclui, embora tarde, que não bastava não ter feito o mal, era preciso ter feito o bem. Não fazer o mal é uma obrigação legal de todos nós, não a virtude propriamente dita. Ao chegarmos ao outro lado da vida, nossa consciência apurará não apenas o mal que evitamos, mas, sobretudo, o bem que fizermos. A omissão no bem nos dará uma pesada sensação de que nossa vida poderia ter sido mais útil junto à comunidade que Deus nos plantou. Por essa razão, a melhor maneira de ajudarmos os entes amados que partiram será pelos nossos gestos caridosos em benefício da memória deles. No lugar, por exemplo, de estamparmos fotos de familiares queridos em camisetas, poderíamos, em nome deles, distribuir alimentos, agasalhos e remédios aos necessitados. Aos pais que perderam filhos em enfermidade, o melhor socorro a eles é a nós próprios e a nós próprios será dedicarmos o nosso tempo aos filhos esquecidos nas ruas e nos orfanatos. Somente fazendo assim, as nossas lágrimas nos afastarão do desespero e farão um clarão de luz no caminho espiritual daqueles que continuam precisando de nosso amor além da morte. Ok? Então, eu vou aproveitar e passar a palavra agora para o nosso companheiro Adalberto, e ele vai se apresentar para todo mundo. É com você, Adalberto. Você tem a palavra. Boa noite a todos. Boa Que noite. Mestre Jesus devolva nós. Eu sou trabalhador aqui da Casa de Redenção, Mensageiro da Luz, sou o presidente, aqui em Conceição do Almeida. E nesses tempos aí de pandemia, estamos fazendo as reuniões pelo celular, são as lives, e prosseguindo essa caminhada. Que todos nós precisamos nos dedicar esse trabalho de levar o Evangelho de Jesus adiante, consolando, iluminando consciências. Então, que essa luz busquemos sempre e que todos tenham uma boa noite e muita luz. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão. Todas as vezes que nós clamamos o apoio de Jesus, podem ter certeza que ele já está por perto. No mínimo, a depender das atividades, ele está mandando para a gente espíritos superiores, representando ele, que vai fazer um trabalho em nome dele, da mesma forma que ele faria. Porque esses espíritos são
abnegados, são espíritos que estão muito além da gente, muito além mesmo, tem todos os elementos para nos ajudar. Ele não iria mandar representantes que não tivessem a altura dele, podem ter certeza disso. No caso também, se alguém quiser fazer alguma reflexão no decorrer da reunião, pode ser feito, não tem problema não. Eu sempre gosto quando alguém pergunta, alguém faz algum comentário, isso é bom. Aqui essa sistemática é o palestrante que escolhe, viu? Fique à vontade aí. Tudo bem. Então, falar do Evangelho é uma coisa maravilhosa, porque há 2000 anos, o Mestre Jesus colocou diante de todos nós essa luz maravilhosa do Evangelho para que pudéssemos trilhar caminho com a melhor possível. E numa das passagens ele diz que veio salvar o que estava perdido, que a humanidade estava transviada e precisava ser colocada no caminho novamente. E no tema do capítulo 25, buscai e 36, observai os pássaros do céu. Que foi uma escolha onde Alberto me convidou há meses atrás e eu pensei que estivesse longe, mas o tempo passa rápido. E já chegou o dia 15. E no item 6 de observar os pássaros do céu, faz um chamamento a todos nós, seres humanos, para que possamos entender essa trajetória que tanto encontramos, chamando de dificuldade, que na realidade não são dificuldades, sim orientações para que tornemos criaturas melhores. E aí vem a mensagem dizendo: não acumuleis tesouro na terra, perecíveis, acumulados no céu, onde são eternos. Então faz um chamamento onde nós, encarnados, terra, buscamos tudo, enfim. Mas, na realidade, esquecemos da solicitação do Mestre Jesus, que é exatamente acumular esse tesouro em nosso coração. Então, todos aqueles que trabalham com o sentimento voltado para o bem de si e também do seu próximo, da coletividade em geral, ele está acumulando esses tesouros dentro dele. E assim, procurando a cada dia superar as dificuldades que encontrar no caminho. Jesus é o irmão esclarecido de muitos, dedicado por todos nós, colocando na nossa caminhada ensinamentos maravilhosos do Evangelho. E assim, para que todos nós possamos trabalhar o nosso sentimento, controlar o nosso instinto e fazer com que a nossa caminhada seja cada vez melhor. Então, além do nosso instinto, Deus deu a inteligência, onde podemos raciocinar, fazer as análises necessárias para o trajeto da nossa caminhada e assim tornarmos felizes. Mas essa felicidade terrena é passageira. E onde ele tem nos mostrado de que
felicidade deste mundo. É como também do não acumuleis tesouro na terra. Porque nós podemos imaginar de uma maneira bem inferior que a gente não pode fazer a nossa caminhada terrena, não podemos conquistar algo aqui da terra. Na realidade, podemos, é necessário, precisamos, porém, não podemos mais valor aos bens materiais e esquecer dos bens espirituais. Então, é esta luta que é colocada diante de todos nós, para que esse acúmulo do tesouro aqui na Terra, tenhamos a consciência da necessidade, mas que estejamos voltados para o tesouro espiritual, que ele é que nos dá alegria, que nos tenta, que nos favorece em todos os sentidos. Podemos trafegar na nossa trajetória terrena sem medo e procurando a cada dia melhorar a nossa condição, seja no campo material, seja no campo espiritual. Numa das passagens, mostra que a letra mata, o espírito vivifica. Então, nada valerá o que está escrito, se não fosse o ensinamento. Então, nós podemos falar de tudo. Eu posso, eu faço, eu consigo, mas se a gente não tiver o sentimento do coração, a paz interior, de nada isso adianta, porque são palavras soltas. Às vezes, as pessoas olham para um outro assim e dizem, fulano é calmo. Realmente existe essa calma. Mas para ser tocado, agredido ou colocado algo abaixo, a gente responde de uma maneira mais agressiva. Então, nesse sentido, precisamos colocar um freio no nosso impulso. E para que possamos colocar esse freio no nosso impulso, precisamos buscar, através do Evangelho, essa mudança de comportamento no plano terreno. Porque é através daquilo que a gente encontra a luz que vivifica o nosso caminho espiritual, que nos mostra o amor verdadeiro de Jesus por todos nós. Se Jesus ama a todos nós, por que nós também não amarmos a todos? Não no sentido como o próprio Jesus tem amado a nós, mas que façamos os nossos esforços para que possamos olhar o outro com brandura, com dedicação, com amor, mesmo sendo uma criatura ainda sem elevação espiritual. Porque todos nós recebemos um plano maior, esses ensinamentos, e também nós, aqui na Terra, podemos levar essa luz do equilíbrio àquelas criaturas que ainda não têm o conhecimento que nós hoje temos. Então, a Espírita nos dá essa guia de fazer com que o Evangelho penetre em nós. E assim sejamos alimentados pelo amor. Precisamos, aqui na Terra, do trabalho, que é o instrumento da nossa autorrealização. Sem ele não há progresso individual e também não há a humanidade não. Então é através do trabalho que a gente desenvolve inteligência, que a gente procura buscar novos caminhos, caminhos que alicerces em busca do nosso patamar espiritual. No Evangelho também encontramos uma mensagem onde diz, fazeis casa sobre a rocha.
não sobre a areia. Porque sobre a areia, tempestades levam tudo. Mas sobre a rocha, nós temos a firmeza, superamos. Muitos de nós, principalmente nos dias de hoje, encontramos tantas dificuldades, mas que essas dificuldades não nos abalam. Às vezes, entramos numa situação de desânimo, mas é uma coisa rápida, reflete logo e supera os processos. Porque vivemos preocupados com o dia de amanhã e, na realidade, precisamos estar pensando no fazer do hoje, porque o dia de amanhã basta as suas aflições. Porque se estamos preocupados com o dia de amanhã, e se chamado hoje para o mundo espiritual, nada vai adiantar, nada resolvido. Então, cada dia basta as suas aflições. Então, são essas mudanças, são esses entendimentos, essa paz interior que faz com que todos nós possamos alicerçar o Evangelho, que sabemos que não é de uma hora para outra, mas que a cada momento nós vamos adquirindo experiências, trabalhando o nosso interior, procurando a nossa modificação, porque ainda vivemos num planeta de provas e expiações, mas é daqui que precisamos fazer a nossa felicidade. É um trabalho de muita dedicação, é um trabalho de muita força, onde precisamos a união dos nossos irmãos, do entendimento, um ajudando o outro, para que possamos a reunir essa verdadeira família por e de luz. O homem deve buscar o seu sustento com o suor do seu rosto. Então, é o trabalho que todos nós devemos aqui na Terra adquirir. E para obter esse sustento com o suor do rosto, ele quer dizer no seguinte, é que nós não podemos colocar o nosso último à esquerda, como se pode maltratar, fazer trabalhos escravos, como a gente às vezes ouve falar, e, enfim, procurando dar ao próximo a melhor condição possível, porque ele é uma das peças que nos ajuda no nosso dia. Então, por que fazer com que o nosso irmão seja alicerçado nesse de um tempo determinado, nos dando as condições necessárias, maltratando? Então, isso não faz parte na nossa trajetória. Precisamos auxiliar e ser auxiliados. Se desejamos ser auxiliados, também precisamos do nosso próximo, levando, dando uma condição melhor de trabalho, dando orientar, não fazer com que o nosso semelhante fique aborrecido com as nossas falas e procurar amorosamente dar ao nosso irmão toda a ajuda necessária. Então, é nesse sentido que hoje, conhecendo o Evangelho, precisamos buscar esse entendimento e, assim, fortalecer a nossa fé, que é o que nos ensina Jesus, que precisamos fortalecer a nossa fé diante do nosso Pai Celestial, confiando na sua bondade infinita, dando mais valor à edificação espiritual
e deixar em segundo plano os bens materiais. Porque, às vezes, invertemos esse valor. Colocamos primeiro os bens materiais na nossa ponta e, no momento das nossas dores, é que vamos buscar os entendimentos espirituais. Às vezes estamos vivendo num mundo de paz, de muita alegria, mas com o coração vazio. E no momento que o vem nos abater, a primeira coisa é pedir socorro ao Criador. Nesse sentido, é que nós vamos observando o quanto é importante a gente colocar esse tesouro do amor em nosso coração, para fazer com que essa luta que todos nós estamos travando aqui na Terra seja cada vez mais viável, mudando o nosso pensamento, o nosso entendimento diante das coisas terrenas. Porque precisamos de tudo aqui na Terra. É necessário. Mas precisamos entender também que está tudo emprestado. Nada aqui na Terra são nossos. Tudo é a bondade de Deus colocando diante de cada um. Um tem a mais, porque no passado não, e nessa estadia de hoje é colocado esse acréscimo diante daquela criatura. Mas que essa criatura possa fazer bom uso que recebe, até do próprio corpo, porque são empréstimos dados por Deus para que façamos o bom uso diante no terreno e assim prestar conta de tudo que temos do Criador. Porque nós, às vezes, fazemos as coisas e achamos que ninguém está. Tudo bem, diante dos encarnados, podemos fazer sem que alguém veja. Mas o Criador está observando a tudo, porque ele já sabe de todas as nossas intenções. Às vezes, eu me devo ser bom, mas, na realidade, no momento dos tormentos, às vezes, eu posso mudar de pensamento. Então, é nessa condição que hoje nós estamos alicerçando o Evangelho para que tenhamos um roteiro mais agradável. Que possamos olhar para o lado, para a frente, para cima, para trás e observar que todos estão no mesmo caminho. Todos Deus deu as mesmas. Agora, cada um, através do livre-arbítrio, escolheu o seu. E assim prestaram contas diante do Criador. A vida não é mais que o alimento e o corpo mais que a roupa. Então, no nosso trabalho na Terra, precisamos saber que há necessidade de trabalhar para adquirir as nossas condições materiais, mas precisamos entender que o trabalho edifica o homem, modifica a sua consciência. E assim, ele, através da inteligência, ele pode buscar esse entendimento e poder discernir o que é bom e o que é nesse sentido que todos nós estamos aqui na Terra, procurando melhorar a cada dia. A cada tropeço, às vezes, melhoramos, porque estamos acostumados a trilhar o caminho sem dores, sem problemas, mas, na verdade, quando tocado pela dor ou um problema, nós já temos essa casa sobre a roda e
conseguimos fazer com que aqueles desesperos, as dores, não venham dificultar a nossa caminhada. Todos nós sempre falamos que não temos tempo, mas temos tempo para tudo, principalmente no sentido material. Mas, quando tocado sobre o Evangelho de Jesus, falta tempo. Nós, às vezes, fugimos da nossa responsabilidade e sempre achamos uma desculpa para algo. Mas todo aquele que firmou o compromisso com o Criador, com o Evangelho de Jesus, ele deve colocar em primeiro lugar o trabalho espiritual. Procurar com que, o máximo possível, façamos esse roteiro do Evangelho, trabalhando com afinco para que essa caminhada terrena nos dê essa grande alegria. Porque a maior alegria é trabalhar no sentimento. É ter um coração alegre, um coração onde possamos levar tanto o ensinamento, praticar a caridade diante do nosso próximo. Porque muitas criaturas, nos dias de hoje, vivendo sem o Evangelho de Jesus, se encontram perdidas no caminho. Um dia encontrará esse, porque o próprio Jesus tem alicerçado de que nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha de meu perderá. Tudo no seu tempo. A cada um de acordo com o que busca. Então, essa luz vai abrindo caminho a cada um de nós. Cada um no seu grau evolutivo. Cada um superando as dificuldades. E alicerçando o amor em nosso coração. Essa é uma luta bastante que às vezes reclamamos, que às vezes estamos chateados, que às vezes até queremos desistir. Mas tudo isso faz parte da nossa trajetória, para realmente saber se desejamos buscar esse verdadeiro reino de Deus. Porque Deus dá aos pássaros, Deus dá aos vegetais, toda a condição para se mostrar maravilhosos. Eles estão abaixo de nós, porque só tem o instinto, não da inteligência. E através da inteligência que adquirimos todos esses nossos bens, sejam materiais ou espirituais. Então, vamos a cada dia montando os nossos degraus de amor, de caridade, de fraternidade, fazendo com que o egoísmo fique cada vez mais distante. Perdoando aqueles que nos ofendem, que também nós somos e somos perdoados. Então, essa é a luta de todos aqui na Terra. Trabalhar para que sejamos melhores diante do Criador. É um trabalho de muita paz, de muita luz, de muito amor, que todos nós precisamos. Todos nós necessitamos do nosso próximo, o próximo também nos auxilia em tudo. Porque não sabemos mais do que o outro. Todos no mesmo caminho, mas cada um de acordo com o grau evolutivo. Uma palavra que eu coloco
diante de todos pode ser entendida de várias maneiras, porque cada um se encontra num grau evolutivo e esse entendimento é que vem a facilitar o trabalho de todos nós. Então, essa é a união que todos devemos buscar, que esse verdadeiro amor possa nos dar essa força interior para trilharmos o caminho com dedicação. Deus sabe de todas as nossas necessidades e oferece o amor verdadeiro aos seus filhos, para que a trajetória terrena de cada um seja suave e mais prazerosa. Então é com amor, é com dedicação. Todos nós devemos vivenciar o Evangelho, lutar para todos os pontos onde ainda não conseguimos enxergar com mais clareza, através do estudo, podemos chegar a esse ponto de luz, procurando melhorar a nossa condição, procurando saber que aqui na Terra estamos, aqui é a bela paisagem que encontramos, dada por Deus, para que possamos dar o nosso conhecimento, para que possamos investigar tudo aqui na Terra nos deixou, para que façamos bom uso de tempo. Mas não esqueçamos que nós, espíritos encarnados, e que estamos aqui no mundo de provas e expiações, procurando alicerçar esses conhecimentos para chegar ao ponto máximo, que é o verdadeiro reino de Deus. Então, tudo faz parte da nossa trajetória e de degrau em degrau vamos alcançando esses conhecimentos. Vamos alcançando esta luz. Porque não é só o que fazemos aqui na Terra que vai nos favorecer nesse trabalho de aperfeiçoamento. Mas também precisamos saber que, além do trabalho material, necessitamos do trabalho espiritual, que esse é que nos dá a força necessária para superarmos a nós mesmos, saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, essa é a verdadeira luz que está contida no Evangelho para a felicidade de todos nós. É uma luta constante que devemos travar no nosso trabalho aqui na Terra. E tem uma passagem, que título 2, vou fazer uma leitura aqui a respeito da uma realeza terrena, no capítulo 2, item 8, Instruções dos Espíritos, onde nos fala a respeito de todos nós, com a mensagem de uma rainha de França, de Raiver, 1863, uma realeza terrena, que traz as Instruções dos Espíritos, no item 8. Quem melhor do que eu pode entender a verdade das palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra, se eu não o entendi? O que eu levei com minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer
me seguiu até o túmulo. Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação quando, ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mais acima, homens que acreditavam ser insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinha sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanto desejo na terra. Para se preparar um lugar neste reino celeste, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua cristã. A benevolência para com todos, não se pergunta que posição ocupaste, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Senhor Jesus, disseste que o teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para e pelos graus do trono não nos aproximamos dele. São os atalhos mais difíceis da vida que nos levam lá. Procura então o caminho nas dificuldades e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Logo percebemos que apenas nos apoderamos de uma sombra e prezamos os únicos bens sólidos e duráveis. Os únicos seriam úteis na morada celeste e os únicos que poderiam dar acesso a essa morada. Tem piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajuda-os com as tuas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não é a mensagem que nos chama a atenção da realidade em que vivemos aqui na Terra. Não que não precisamos dos postos, o comando, mas que sejamos humildes, que procuremos colocar dentro de nós essa pureza de coração, para que assim possamos mudar a nossa condição aqui na Terra e ser recebido no plano divino, no reino dos céus, com muita alegria. Porque o Pai nos dá toda a condição necessária. A cada um de nós não existe critério para um ou para outro. São dados por iguais. E cada um de acordo com as suas obras. Então é esse o trabalho que aqui na Terra nós estamos buscando fazer para nos tornarmos dignos o amor divino. Porque necessitamos de tudo aqui na Terra, sabemos disso. Faz parte do nosso dia a dia. Mas não busquemos além do necessário. Porque a cada dia, de acordo com o que estamos buscando. De acordo às nossas necessidades. O que temos hoje faz parte das nossas histórias do passado, juntamente com a de hoje. E muitas coisas são dadas por acréscimo, que assim tenhamos a paciência de saber esperar o que ainda não conseguimos. Porque se foi dado para obter nessa existência, com certeza virá. Mas que não nos preocupemos em de imediato, porque tudo ao seu tempo. Então, o amor do Criador, o amor do Pai,
sobre todos nós. É uma bênção, é mais uma oportunidade que temos de reconciliar com o nosso próximo. Reconcilia com o teu adversário enquanto é. Se não inimigos na terra, com certeza no plano espiritual temos alguns ou vários. E assim, com a bênção do Evangelho, estamos na nossa condição e a condição dos nossos irmãos a que defendemos que hoje se encontram no mundo espiritual. Então, vivemos alegres em trabalhar no roteiro ensinado por Jesus para que alcancemos essa verdadeira felicidade. Então, que a paz, o amor de Jesus ilumine a todos nós, fortaleça a nossa trajetória, que trabalhemos pelo bem de todos, para que sejamos felizes aqui na Terra e no mundo espiritual, quando formos chamados. Muita paz. Que Deus abençoe e nos proteja sempre. Muito bem, meu irmão, parabéns. Agradecemos muito a sua participação. Trouxe um tema maravilhoso, bem discorrido, bem colocado, no viés kardecista mesmo, como nós sempre prezamos. E vamos abrir para os companheiros que tenham dúvida, para os companheiros que tenham perguntas, para a gente bater um papo assim mais direto, né? E aí, eu peço ao Alberto para que ele inicie aí as perguntas, que eu sei que ele sempre gosta dessa parte, e em seguida fica a palavra aberta aí para os demais. Obrigado, meu irmão Adalberto. Obrigado, Adalberto, pelas elucidações. Pontuou muitas coisas que a gente precisa ouvir todos os dias e esquecemos, né? Muito obrigado pelas palavras. Né? Eu tenho aqui uma pergunta que às vezes leva a gente a profunda reflexão. Adalberto, o que é que você tem a dizer quando Jesus fala que devemos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas de tá finalzinho essa mensagem. Exatamente. Explica aí para a gente. Porque quando a gente tem o Deus dentro de nós, tudo fica mais fácil para a gente administrar e levar aos nossos semelhantes essa paz interior. Eu vejo nesse sentido, todos aqueles que já colocou o reino de Deus, porque não é 100% que nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações, mas que sejamos leais ao nosso trabalho, que sejamos caridosos perante os irmãos, que não maltratemos, que tenhamos a indulgência. Tudo isso faz parte dessa justiça, onde todos nós queremos sempre ser atendidos, mas também precisamos atender ao nosso próximo. É mais ou menos nesse sentido que a gente pode deduzir essa situação. Mais alguém, companheiros, com dúvida ou querendo enriquecer o trabalho? Se não tiver mais perguntas, a gente abre também para os companheiros complementar alguma coisa, caso haja que esteja precisando, né? Fiquem à vontade aí. Fiquem à vontade aí. Alberto é um anos, sabe como isso funciona. Nós temos aí o companheiro Agenor, o companheiro Fernando, temos outros companheiros aí que têm condição de aproveitar. Nós temos 20 minutos ainda, gente.
Vamos aproveitar a presença de Adalberto aí para esclarecer nossas dúvidas. É muito. Pois não, Fernando? Pode falar, Fernando. Tá. Boa noite para todos. Boa noite. É muito interessante essa analogia, né? Essas comparações nessa passagem com relação às aves do céu, os lírios do campo, né? Que todos eles produzem. Então, as aves do céu, por exemplo, têm um papel a cumprir na transição sobre a terra. O que ela faz? Ela busca o próprio alimento para sobreviver. E são disseminadoras da semente, dos frutos, das flores. Então, gera uma fonte de alimento para todas as espécies, para os outros animais, inclusive para nós mesmos, os seres humanos. É muito boa, muito comparativa e muito simples de entender o nosso papel no planeta Terra enquanto encarnados, que é disseminar, que é fazer a nossa parte, seja ela pequenina que seja, mas com disciplina e ordem. Né? Interessante essa participação sua, Fernando. Que eu me lembrei uma coisa. Quando eu era rapazinho, adolescente, eu sempre achava que meu pai criava passarinhos. E eu sempre achava que passarinho não fazia com o tempo, né? Dava um trabalho danado para limpar as tábuas. E aí eu comecei a pensar, né? Qual o objetivo do passarinho no mundo, né? Por que que Deus deixou os passarinhos? Predadores quando estão soltos e comedores quando estão presos. Eles são exatamente os responsáveis, junto com outros insetos, como a abelha principalmente, por polinizar todas as culturas, todas as plantas, todas elas que dependem do cruzamento para se reproduzirem. Então ele cata a semente ainda presa na planta, tira a casquinha, come uma parte e solta o restante exatamente para que ela dê origem a uma nova planta. Então ele tem um trabalho tão importante quanto o nosso, ou talvez até maior. E eu, naquela época, né, achando que ele era só coletador e que era somente comedor. E hoje eu faço a comparação exatamente com os trabalhadores da Seara de Jesus. A gente passa um bocado de tempo, vários anos, nunca para de estudar, sempre estudando, estudando, para poder disseminar exatamente o que Jesus nos ensinou. Então, nós somos os passarinhozinhos diferentes. E, analogicamente, Chico Xavier traz uma parte de uma psicografia dele que ele diz que nós somos as formigas de Deus. E aí, vamos ver o papel da formiga dentro da sociedade. E a gente continua estudando. Não é, meu irmão? Vamos aí para outra pessoa fazer, ou o próprio Fernando, né, quer replicar. Fique à vontade. Estou satisfeito. Muito obrigado, médico. Ok. Vamos lá, gente. Nós estamos com 20, chegamos a 33 pessoas no grupo. Boa noite, gente. Eu gostei do que a Adalberto Isso. falou. Fazer o bem sem olhar quem, a caridade, o amor ao próximo, que todos nós tínhamos que fazer o bem, né? E não ter recompensa. A nossa recompensa é a de Deus. Mas eu vejo muita gente que só faz no interesse, entendeu? Interessado. E o que ele falou aí, eu adorei na hora que ele falou isso. Porque eu gosto disso, da caridade, do amor ao próximo, fazer o bem, nem saber a recompensa que você vai receber. Eu gostei, viu, Adalberto? Nessa parte que você falou. Eu amei. Pois bem. Boa noite.
Também queria lembrar, seu Érico, que além de, de sementeadores, eles sementeiam as florestas, morcego, passarinho, ele serve de guia também. Se você estiver na floresta perdido, e você tiver reto, e não tiver umas frutas se tiver fruta que nós já conhecemos, é mais fácil. Mas se não tivermos, se tiver frutas, a gente tiver com fome, pode ser guiado pelos passarinhos. Eles não comem fruta venenosa. Ele só vai na fruta que você pode comer. Então, aquela fruta você pode consumir e não tem problema nenhum. Se vier aquela fruta lá cheia e não tiver animal, não tiver ave, não tiver passarinho, não tiver os macacos, coisa assim, não coma porque é venenosa. E tem essa parte deles também. Entendeu? Você vê que A Eva não pode. a natureza é perfeita, né? Com certeza. Muito bem sua participação, Jorge. Realmente, eu vejo aí no campo, quando eu visito algumas áreas, o pessoal sempre fala assim, onde tem passarinho, o ar está puro e o alimento está sadio. Sadio. É Você isso. lembrou muito bem, isso é mais um aprendizado para todos nós. Ainda tem os passarinhos que atualizando a gente, né? Quando você faz alguma coisa errada, ele grita lá, bem te vi, te vi, te vi. É bem que eu vi. Eu fofo. Ai, ai. Quem não conhece, gente, esse é o nosso companheiro José Piedade, o famoso compositor, autor e também humorista, viu? Fique à vontade também, Piedade. Se quiser fazer pergunta, fique à vontade, meu irmão. Ou se quiser contribuir, né? Wilson, boa noite a todos. Ô, Wilson, fique à vontade. Adalberto coloca para todos nós uma verdade que, inclusive, o Evangelho, no seu capítulo 15, nos mostra verdades absolutas, né? Fora da caridade não há salvação. Caridade não é tão somente uma divina virtude. A gente precisa observar a caridade como um sistema contábil, né, do universo para conosco mesmo. E é um sistema contábil que nos permite exercer a felicidade, né, de auxiliar os nossos irmãos. Isso para que depois, no futuro, todos nós sejamos auxiliados. Então, em verdade, a gente vê que Deus é possuidor de tudo o que nós temos, mas nós possuímos o que nós damos, que é justamente a caridade para os nossos irmãos. Eu só queria complementar a fala de Adalberto, que nos trouxe muita luz nessa noite, para que nós tenhamos sempre a coragem, né, e tenhamos a calma de poder auxiliar os nossos irmãos. Porque muitas vezes a gente se fixa a uma caridade que nos remete muito às questões materiais. Dar algo que já não serve mais para nós, ou algo que é supérfluo para nós, ou algo que está abundante para nós. Mas muitas vezes nós esquecemos algumas caridades que são extremamente importantes. A de ouvir, a de abraçar, de ouvir e escutar, a de simplesmente sentar ao lado de uma pessoa e deixar essa desabafar, né? Porque hoje nós estudamos com as palavras de Alberto, a gente conseguiu um pouquinho mais de conhecimento dentro de tudo aquilo que a gente vem estudando, vem colocando inclusive em prática nas nossas casas espíritas, mas muitas vezes nós já passamos por vezes inúmeras das lições de recomeçar. Tanto é que a presente reencarnação nossa é um recomeço. Então, que a caridade ela esteja presente sempre dentro dos nossos corações, porque fora dela não há salvação. Adalberto, através da explanação de hoje à noite,
conseguiu aliviar ainda mais o peso, né, de nós entendermos que a caridade é a chave, né, para a nossa salvação. É só esse complemento. Muito bem. Muito obrigado, Wilson. Eu estou olhando aqui a lista de pessoas, eu vou falar o nome de algumas pessoas para ver se... Olá, gente. Isso, vá lá, meu amigo. Boa noite aí novamente a todos. Boa noite. Fica à Deixa vontade. eu dar minha pequena contribuição, tudo que eu já pude hoje. É minha primeira vez aqui entre vocês. Muito satisfeito e feliz por tudo que eu ouvi do companheiro Alberto aí, Adalberto. Dentro da fala dele, me chamou uma reflexão de tudo que a gente hoje convive, né, no dia a dia, cada um na sua vida, né, com as suas obrigações, suas responsabilidades. O mundo hoje tão corrido, tão dinâmico, e às vezes a gente não para prestar atenção em algumas coisas tão simples, né? A gente é movido pela questão do fazer, do realizar, do conquistar, do ter. Muitas vezes a gente esquece, né, de se voltar para a origem, né? As coisas simples, de olhar o próximo, de prestar atenção no próximo, até para dentro de nós mesmos, né? Às vezes a gente até se isola, se omite por algumas situações, em detrimento dessa cobrança da sociedade, né, de alcançar determinado patamar ou conquistar algo. E às vezes a gente acaba até se boicotando muitas vezes por conta disso, dessa exigência, dessa pressão, e esquece de voltar para dentro de nós. E esse voltar para dentro de nós, a gente se reconhecer a cada dia, saber, né, quem de fato nós somos, o porquê estamos aqui, né, nessa trajetória, nessa passagem, qual o nosso propósito aqui. Então, essa fala de Adalberto me trouxe muito essa reflexão do nosso papel aqui, qual o nosso propósito, né, qual a nossa contribuição para nós mesmos, né, enquanto essa oportunidade, né, de estar sempre melhorando, evoluindo cada dia mais, sendo pessoas melhores, seres humanos melhores, e acima de tudo o nosso papel enquanto semelhante, né, enquanto ser semelhante nesse contexto. Qual contribuição a gente pode dar para o outro, né, para o nosso, não só para o nosso amigo, irmão, familiar, mas o semelhante de modo geral. Então, essa fala dele me trouxe muito essa reflexão da gente realmente se voltar, né, para dentro de nós, nos reconhecer cada dia mais e saber pontuar onde a gente pode de fato melhorar, corrigir e ser companheiro, ser parceiro e poder contribuir, não só para a nossa melhora pessoal, individual, sobretudo para o meio em que vivemos, né? Com ações, com comportamentos, seja com ouvir, como o nosso colega acabou de falar aí, um ombro amigo. A caridade tem várias nomenclaturas, né? Não é só aquela questão da disposição material, de você dispor algo para ajudar o próximo, mas só o fato de tem pessoas e seres humanos que passam por determinadas situações que só um ombro amigo, né, um ouvido atento em determinados momentos. Minha avó já dizia, eu me relembrei agora, por falta de um grito, o boi não cai no toleiro. Então, às vezes as pessoas carecem de ouvir, de um ombro amigo, ter um parceiro para desabafar, para colocar, né, suas angústias para fora. Muitas pessoas não têm essa disponibilidade, preferem se retrair, preferem ficar preso com aquilo, não põem para fora, e isso, de fato, a gente sabe que não é bom. Muitas pessoas têm adquirido doenças psicológicas, depressões, que isso pode levar até a tentar contra a sua própria vida. Então, a caridade eu vejo como muitas vertentes, muitas nomenclaturas, de cada um interpreta e usa, na verdade devemos usá-la, né, para
sempre com esse olhar e sempre ser caridoso, mas no sentido de estar disponível em todas as vertentes possíveis, né? Que assim couber. Então, essa fala dele me trouxe essa reflexão e eu queria também expor para vocês aí. Obrigado. Muito obrigado aí, Marcos. Já temos um tempinho, alguém mais se dispõe? Eu gostaria de saber se a professora Lúcia, se Dona Nélbia, que acabou de sair, né? Dona professora Lúcia. Olá. Agenor. Vamos lá, meu irmão. Boa noite a todos. Alberto, prazer em revê-lo, viu? Esse assunto de caridade, ele é amplo. O companheiro aí teve a primeira vez conosco, seja bem-vindo. Todas as terças-feiras será bem recebido nesse grupo. Quando a gente fala de caridade, eu só me reporto ao Samaritano, que é uma das passagens mais significativas para que a gente possa refletir sobre o que é caridade. Às vezes a gente troca caridade com assistencialismo, e assistencialismo não é caridade no amplo sentido que Jesus entendia. Nós precisamos ser benevolente, indulgente e perdoar as ofensas do outro. E o samaritano, ele tem um papel fundamental, emblemático, que o próprio Jesus coloca ele no alto dessa visão de caridoso, porque ele não fez caridade no sentido como nós entendemos. Ele foi muito mais do que se imaginava, porque ele usou de uma coisa que muitos de nós talvez ainda não tenhamos exercitado, a compaixão. Então precisamos ter a compaixão para com o outro, principalmente nesse momento difícil que as pessoas nós estamos atravessando, e a gente ter compaixão, ter respeito pela a fraqueza, como é que diz, a situação que cada um atravessa sem a consciência de espírito imortal que somos cada um, mas nem todo mundo entende a doutrina espírita como nós estamos aprendendo. Então, o que a gente precisa é ter atenção ao nosso irmão e ser útil a ele no momento, não é dar coisa. Porque a doutrina espírita entrou nessa onda, o movimento de fazer o assistencialismo, mas a proposta da doutrina espírita é promoção, promover o indivíduo, para que o indivíduo também não seja visto como receber esmola e maltratar. E outra passagem de caridade também, para mim, que fica muito forte, é o infortúnio oculto, que a baronesa dá uma lição a todos nós, principalmente a filha dela, quando ela diz o seguinte: minha filha, se eu lhe der o que é meu, para você dar às outras pessoas, você não faz nada a não ser dar o que é meu. Então, a gente pensa que não tem nada para dar, a gente tem um tempo, a gente tem atenção, como falou aí, ouvir o outro, as suas necessidades, acolher esse outro irmão, né? Pelo menos ele saber que ele não está só. Isso a gente tem uma visão de caridade muito ampla, como Jesus tem nos ensinado, o Evangelho está nos ensinando. Então, a gente não fica preso a dar o que não me interessa. Eu dar uma roupa velha, é muito fácil. Mas eu tirar uma roupa que eu goste, eu vi uma exposição que eu achei interessantíssima. Eu tirar uma peça que eu mais gosto e vestir aquele que não tem nada. Tirar um tênis que eu gosto para mostrar que a gente não tem ainda apego. É isso que a gente entende como caridade. Dar o supérfluo é muito fácil. Então a gente precisa aprender e dizer assim: não, eu gosto dessa camisa, mas meu irmão tá nu, eu tenho outra em casa. Então eu tiro ela, mesmo que eu tenha comprado até hoje. Será que eu faço isso? Não sei. É só o momento. Então é isso que a gente precisa entender como caridade. Caridade não é o supérfluo, caridade é assistência, caridade é atenção, caridade é amor, caridade é compaixão. Então, meu irmão Adalberto, você foi feliz hoje na sua exposição. Eu fico muito satisfeito em rever você, mesmo
de longe, né, virtual, porque já tivemos muitos contatos nessa andança aí da doutrina espírita, e é um prazer muito grande rever. E a todos vocês, queridos irmãos, vamos refletir mais sobre o que é caridade, que ela é muito ampla, e São Paulo, que é o Paulo nosso que conhecemos, né? Ele também é muito abrangente a respeito do que é caridade. Caridade não é dar, caridade é doar-se. Então precisamos aprender a nos doar. Muita paz a todos. Muito bem, companheira Genô. Eu gostaria de informar a todos, estamos chegando no limite do tempo, 21 horas. Alguém teria mais alguma questão, algum acréscimo, alguma participação? Eu vou abrir para... se os dois suspenderam a mão, vou abrir para os dois. Para serem também bem rápido, porque a gente ainda vai fechar com a oração de encerramento. Viu? Vamos Pode lá. falar, seu Fernando. Pode falar, seu Fernando. Só para complementar e aproveitar o gancho do Marcos e do Agenor, com relação ao Paulo apóstolo, né? Com relação à caridade, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como a metal que soa ou o sino que toca. Só para fechar. Obrigado, Fernando. Jorge? Eu acho que não, Piedade, eu só ia acho que acrescentar Piedade também quer falar, né, Piedade? Eu só ia aproveitar deixa para falar sobre isso, que também a caridade é isso tudo aí, e fazer com essa, esconder essa, e não deixar transparecer, esconder num cara, deixar a pontinha para que alguém lá veja. Isso não é caridade. Isso é aproveitamento, como é que se diz? Oportunismo. Isso aconteceu aqui. Nós temos um grupo, amigo das antigas, e tem um rapaz que não é política não, vou dizer que ele é petista, invasor de terra, hoje ele é bolseiro, petista. Teve esse problema no Baixo Sul, esse meu filho foi para lá, pediu doações a gente, pedindo doações para ele levar. Aí alguns ficou reclamando para levar, não, tem que doar, o comércio em Tuberá doou. Eu falei, eu não vou fazer essa doação. Alguma coisa dentro de mim me disse que ele estava querendo fazer oportunismo. Ele chegou lá, qual é o mal dele? É pegar, para fazer política contra o PT, contra o presidente. Chegou lá, a primeira coisa que ele botou, só que alguém que estava com ele tirou foto, botou no grupo, sem ele saber. Botou a bandeirona do MST na frente do caminhão, para se gabar, usando os anseios, usando a miséria do próximo, para promover política. Botou na frente do caminhãozão, um Volkswagen, MST, bandeirona vermelha no capô do caminhão, do lado, bandeira em cima. Sabe o que aconteceu com ele? Montou no cavalo para passar o atoleiro, tomou uma queda, rachou o osso da pubis. O que é isso? O que é que vocês me dizem? Vocês mais sábios. Eu induzi isso, eu imagino isso. O que é isso? Algum castigo rapidinho, né? Não é por aí que se faz. Não se usa. É um acidente, meu irmão. Isso é um acidente que estava previsto no plano de reencarnação dérico dele. Agora, se foi vinculado aos atos maldosos, é uma outra situação. É isso, Érico. Esse é Érico. Mas Deus não dá o livre-arbítrio, né? A gente vem de lá para cá para consertar isso. Ele já deve ter feito isso em outra vida. Foi errado. Então, não dá o livre-arbítrio. Ele tinha a decisão de fazer isso ou não fazer. Ele fez. Se ele não fizesse isso, de botar bandeira, tentasse mudar isso que ele fez em outra vida, será que aconteceria isso com ele, de cair, estar lá, já fez cirurgia, está bem? Entendeu? Será que aconteceria isso? É isso que eu fico me perguntando. Tudo que tiver no plano espiritual, o reencarnado vai passar. Ou por um motivo ou por outro, ele tem de cumprir. Se ele não conseguir cumprir nessa encarnação, ele reserva já essas provas que faltam para a próxima. Sim, e soma com as outras, se ele ocasionar algum outro problema, ultrajando um irmão, soma outras. E se ele realmente tomar consciência que o livre-arbítrio tem limite,
mas o limite é ele, né, como espírito que deve fazer o limite dele, ele vai consertar, ele vai melhorar, ele vai avançar no aprendizado e vai sair daqui com as provas cumpridas e pronto para uma nova encarnação, uma nova reencarnação, para voltar aqui para complementar o aprendizado, porque aqui é uma escola. O planeta de provas e expiações é uma escola. Isso. Então, agora eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se ele tivesse não botado essa bandeira e tudo, não fizesse usado sensacionalismo, aconteceria um acidente com ele. Mas já que ele não fez isso, essa maldade... Eu não castigo ninguém. Nós mesmos é que nos castigamos. Teria que acontecer com ele e aconteceu. Independente de alguma coisa que ele fez, ele já estava previsto para isso. Porque Jesus, Deus não castiga ninguém. E sim, nós que nos castigamos. Eu sei disso, eu entendi. Exatamente, dona Virgínia. Isso. Então, na próxima encarnação dele, ele não passaria mais por isso. Se ele tivesse feito a coisa certa, o acidente já estava programado, né, seu Érico? Exatamente. A gente não pode afirmar, olha bem, a gente não pode afirmar que o acidente estava programado, nem a gente pode afirmar que aconteceu por conta dessas atitudes dele. Porque o que está no plano espiritual de cada um, só a ele lhe cabe. A gente não tem nem acesso a saber disso, e nem deve. Porque se a gente souber de coisa além da conta, prejudica a nossa caminhada também. Então não podemos usar isso como exemplo, nem o acidente, nem a bandeira que ele colocou lá, porque não cabe a gente, né? Vai caber a ele fazer essa avaliação que você está fazendo. Se ele entender que por esse caminho aí ele vai ter um resultado. Se entender que ele está no outro caminho que Dona Virgínia falou e que eu também falei, ele vai ter também um outro resultado. Porque Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. E não é a gente que vai fazer a conta. A contabilidade espiritual tem já os contabilistas certos esperando ele para fazer. Inclusive, aproveitando essa deixa de contabilista espiritual, eu gostaria de elogiar a fala de Agenor no sentido de lembrar dos samaritanos. Os samaritanos tiveram um papel tão importante. O samaritano, naquela parábola, ele demonstrou tudo, tão importante, que Jesus escolheu os socorristas, os espíritos que trabalham no socorro, para denominar samaritanos, para fazer o elo de ligação. Nós, quando estamos num patamar razoável, podemos ser samaritanos, podemos trabalhar em favor do outro, no trabalho espiritual mesmo. Quando a gente estuda sobre o umbral, vai ver lá, as equipes de resgate, todas elas são consideradas samaritanas. Entendeu? As pessoas da índole samaritana. O caminho é esse. Mas nosso horário, gente, está avançando. Alguém quer fechar aí e depois a oração? Já que você me falou, Eric, eu vou deixar uma reflexão. Inclusive, vou imitar Jesus. Ouvi o que foi dito, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Porém, eu vos digo, mais vale os três voando, a não ser que aquele que está na sua mão, ali está por vontade própria. Muito bem, boa reflexão. Pode até trazer na próxima semana algum comentário sobre isso. Na abertura, que a gente está começando 15 minutos antes, viu, gente? A abertura, hoje mesmo ficamos aguardando, dá 20 horas para o palestrante iniciar o trabalho. Então vamos fechar. Eu gostaria de alguém voluntário para... Eu gostaria que Dona Virgínia em cima mostrou, parece que é uma pessoa muito sábia, através da pessoa mais idônea. Eu gostaria, se ela pudesse dar uma palavrinha para esclarecer mais um pouco aí, que eu gosto sempre de ouvir os mais velhos, mais velhos não, os jovens mais vividos. Eles têm sempre uma coisa para dizer a mais a gente, que serve principalmente para eu, para mim, que estou começando agora. Se dá tempo para ela falar alguma coisa. Dona Virgínia. Tempo dá, Dona Virgínia. Pode ficar à vontade aí, Dona Virgínia. E a senhora aproveita e já emenda com a oração. A senhora aqui vai ficar com a última palavra agora do aprendizado. Aproveita e emenda com a oração.
de encerramento. Olha, eu acho que eu sou a mais velha do grupo. Velha não, a Então, jovem vivida. nós só temos aquilo que merecemos, só colhemos o que plantamos. Nós não temos nada além daquilo que Deus programou para a gente. Então, cada um tem o seu que merece. Não adianta, corra dali, corra daqui, corra para outro lugar. Nós só vamos passar por tudo que viemos programado para passar. Eu acho assim. Eu tenho as minhas experiências, eu também estou passando um pouco, mas eu aceito tudo que vem para mim, tanto de bom como de ruim. Porque Deus não castiga ninguém. Nós que nos castigamos. Só em pensar em fazer o mal a alguém, nós já estamos pecando. Estamos tendo que pedir perdão, amar o nosso próximo como a si mesmo e seguir em frente. Porque nada é em vão. Eu tinha uma vida tranquila, hoje em dia eu estou tendo uma vida de aqui, acolá, mas aceito de bom grado. Eu tenho minha casa, mas está emprestada. Eu estou na casa da filha. Tudo isso eu aceito de coração. Eu tenho que passar por isso para meu espírito evoluir, para ver se Deus está me testando. Eu sei disso. Mas até uma dor que eu sinta, eu agradeço a Deus. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa alegre. Quem me conhece é Bel, conhece esse povo. Eu sou uma pessoa comunicativa. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho os filhos maravilhosos. E para mim, vocês todos são meus filhos, são meus netos. Amo vocês de coração. E agora, Eric, faça a oração, porque eu não tenho esse dom de fazer a oração, não. Uma boa noite. Que Deus o abençoe. Que Jesus tome conta de todos nós. E que as nossas reuniões seja sempre proveitosa, cheia de luz e de amor no coração de todos nós. Dona Virgínia, as suas palavras já foram suficientes, sabiamente colocadas, suficiente para servir como uma oração de encerramento. Então, como a senhora me pediu para concluir, eu só gostaria de agradecer a oportunidade ao grande Mestre Jesus por ter nos colocado hoje num conjunto de pessoas para esse aprendizado. Agradecer ao Adalberto por ter vindo com toda a gentileza a atender o nosso pedido. Agradecer a todos vocês, todos os espíritos que estão conosco. Cada um de nós, onde nós estivermos, tem uma equipe de espíritos trabalhando com a gente, principalmente o nosso mentor pessoal. E agradecer a Deus e pedir a oportunidade de estar aqui novamente na próxima semana para dar continuidade a esses estudos. Que assim seja. Irmão de lei,